A fotossíntese é o processo por meio do qual determinados organismos, plantas, algas e algumas espécies de bactérias transformam a energia luminosa em energia química e que promove principalmente a manutenção da atmosfera, ao retirar gás carbônico e liberar oxigênio para o ar. A energia necessária para esse processo é obtida a partir da luz, geralmente vinda do Sol. Essa luz só pode ser utilizada graças à presença de pigmentos especializados que conseguem captar energia luminosa, no caso das plantas, a clorofila. Bom, para compreender melhor, primeiro precisamos saber onde ocorre a fotossíntese. Em uma folha, que é o órgão da planta adaptado para a fotossíntese, existem milhões de células. Dentro de cada célula existe uma organela, chamada de cloroplasto, que possui um formato discoide, preenchido por um fluido viscoso denominado estroma. Cada cloroplasto possui uma série de estruturas, denominadas de grânulos. Os grânulos, por sua vez, possuem uma estrutura chamada tilacoide. Na membrana do tilacoide estão presentes as moléculas de clorofila, e é aqui, no cloroplasto, que ocorrerá a fotossíntese. A fotossíntese ocorre em duas etapas interligadas. A primeira, chamada de etapa fotoquímica ou fase clara, em que há necessidade de luz, e a segunda, chamada de etapa química ou fase escura, na qual não há necessidade direta de luz. Na etapa fotoquímica da fotossíntese, que ocorre nos tilacoides, acontecem dois conjuntos básicos de reações. Primeiro, na fotofosforilação, a energia luminosa captada pela clorofila é transferida sob a forma de energia química das moléculas de ADP para as moléculas de ATP. Essa energia pode ser utilizada para promover outras reações, como as que ocorrem na etapa química. Depois, na chamada fotólise da água, ocorre a quebra de moléculas de água, com participação de enzimas localizadas nos tilacoides. Nessa quebra, ocorre a liberação de oxigênio para o ambiente e a transferência do hidrogênio para substâncias receptoras, denominadas NADP, originando assim a NADPH2. Já na etapa química, que ocorre no estroma dos cloroplastos, há várias reações químicas envolvidas. Essas reações compõem o ciclo das pentoses, também conhecido por ciclo de Calvin, em homenagem ao cientista Melvin Calvin que o descobriu. Podemos então dividir o ciclo de Calvin em três partes: fixação do carbono, redução e regeneração. Na fixação do carbono, uma molécula de gás carbônico se combina com uma molécula receptora de 5 carbonos, 1,5-ribulose bifosfato, ou RUBP. Nessa etapa, com a reação realizada pela enzima Rubisco, um composto de 6 carbonos se divide em duas moléculas de um composto de 3 carbonos, o 3-ácido fosfoglicérico ou 3-PGA. Na segunda etapa, a redução, o ATP e o NADPH são usados para converter as moléculas de 3-PGA em moléculas de açúcar de 3 carbonos, o gliceraldeído 3-fosfato ou G3P. Por fim, na regeneração, algumas moléculas de G3P irão fazer glicose, enquanto outras devem ser recicladas para regenerar o receptor RUBP, formando assim um novo ciclo. Considerando então as duas etapas da fotossíntese, temos as seguintes equações: da fotofosforilação, da fotólise da água e do ciclo de Calvin. Podemos somar e cancelar os reagentes e produtos que são iguais. Dessa forma, os que não foram cancelados vão compor a equação geral da fotossíntese. Portanto, em resumo, essa equação nos mostra que na fotossíntese, o gás carbônico e a água, na presença de luz e clorofila, são convertidos em uma exose, no caso a glicose, liberando o oxigênio.